Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Pastora do Vale. Meus irmãos, trazendo uma reflexão aqui para nós pensarmos e entendermos algumas coisas que a gente escuta. Será que José, ele vai para o inferno porque depilaram José? A gente sabe, irmãos queridos, que José foi para o Egito, né? Ele foi vendido para os egípcios, para os amalequitas, e os amalequitas vendeu José para Potifar, que era o egípcio. E assim começou a trajetória de José no Egito. E como que era o costume do povo egípcio? O povo egípcio, eles tinham o costume de se depilar. E aí agora eu falo para vocês. José foi para onde? Deus levou José para o Egito. Quem foi que levou José para o Egito? Deus. Deus levou José para o Egito. E Deus sabe dos costumes de cada país. Cada país tem o seu costume. Onde Deus levou José para ser louvado, glorificado lá no Egito. O que acontece? Os egípcios tinham costume de se depilarem. Você vê que eles usavam o quê? Eles usavam peruca. E José, quando foi para o Egito, ele também foi depilado. Ele teve que viver igual um egípcio. Ele teve que se acomodar com as culturas dos egípcios. Os egípcios tinham o costume de pintar aqui, os olhos de preto. Por que será que eles faziam isso? Será que era por vaidade? Como muitos dizem aí, que usos e costume é as coisas do Egito? Não. Por que os egípcios pintavam os olhos? Por causa do sol. Porque quando eles pintavam, aquilo quebrava. Antigamente, irmãos, não tinha Ray-Ban. Então, eles pintavam os olhos aqui embaixo para dar uma quebrada no sol e proteger os olhos. E José, quando foi para lá, e Deus levou José para lá, ele teve que se adaptar a toda aquela cultura. Ele foi raspado, depilado, e era todo o pelo do corpo. Todo o pelo da cabeça, das partes íntimas, debaixo do braço, perna. Os egípcios são depilados de ponta a ponta. Por quê? Qual é o sentido dessa depilação? Por causa dos piolhos. No Egito tinha muitos piolhos. E eles usavam isso como uma parte muito de higiene. Depilar-se tudo por causa dos piolhos. É tanto que Deus mandou a praga dos piolhos. No Egito tinha muito piolho. Então ele se depilava, não tendo pelo. Como é que os piolhos iam pegar? Então eles se depilavam para evitar praga de piolho. Aquela praga de piolho veio porque Deus mandou. Deus enviou. Né? Então, eles eram muito zelosos com a higiene. Agora eu pergunto para você, José estava onde? Aonde Deus exaltou José? Aonde Deus colocou José? No Egito? Hein? No Egito. José teve que viver conforme a cultura do Egito. A única coisa que José não se rendeu, escuta bem isso aí, que é muito importante isso que eu vou dizer. A única coisa que José não se rendeu foi adorar os deuses do Egito. A única coisa que José não permitiu era cultuar as deusas, aos deuses do Egito.
Sabe por quê? Uma cultura não pode roubar sua fé. Uma cultura de uma cidade não pode tirar tua fé em Deus, em Jesus Cristo. Por quê? A nossa fé é o nosso maior tesouro que nós temos. Ela é mais valiosa do que a prata e do que o ouro. Meu irmão, tem gente aí que é de usos e costumes e fala, tudo bem que se depilar é pecado. Então José vai para o inferno. Ele teve que viver depilado, viu? Porque foi Deus ainda que levou. Será que Deus é culpado? Levou José para a terra do pecado? A terra do pecado? Deus vai levar José para o inferno porque se depilou? Porque as pessoas usos e costumes, aí dos usos e costumes, fala que foi para o inferno, viu irmã sendo esfolada porque se depilou. Várias pessoas aí. E agora, vocês não viram José lá, não? Vocês não viram José por lá? José do Egito? Ele estava lá, se depilou. E agora? Ele teve que se adequar à cultura dos egípcios. E agora? Será que vocês que andaram lá pelo inferno, vocês não encontraram José? Que se depilou? E ele estava na terra dos deuses estranho. E Deus levou ele para lá. Deus colocou ele lá em trono, cadeira de honra. Mas ele teve que se adequar à cultura dos egípcios. Com certeza, usando peruca, com certeza, usando aquelas coisas que os egípcios usavam. Sabe por quê? Isso não vai tirar Deus de você. Isso não tirou Deus da vida de José. Ele se depilar, isso não tirou Deus da vida dele. Ele pintar os olhos de preto por causa do sol, não tirou Deus da vida dele. A única coisa que tiraria Deus da vida de José era se José se curvasse, adorasse aos deuses do Egito, prestasse culto aos deuses ou às deusas do Egito, que era o que muito tinha. Muita idolatria tinha lá. Mas José foi firme nos seus propósitos, na sua fé em Deus. Nada pode roubar a tua fé. Nada pode roubar a tua fé em Jesus Cristo. Você vai para o inferno porque se depilou. Você vai para o inferno porque você cortou o cabelo. Então será que José não vai para o inferno? José vai para o inferno porque ele estava todo depilado lá no Egito. Ele estava com as bagagens do Egito. Ele estava com as bagagens do Egito. E agora? O que alguém pode me dizer? José estava com a bagagem do Egito. Então ele vai para o inferno. Porque ele estava depilado de ponta a ponta. Será que ele está... Ninguém viu ele lá no inferno? Irmãs, vamos prestar atenção nas coisas, na palavra de Deus. Vamos ser coerentes com as coisas. Nem tudo que você vê aí, acredite, tem pessoas que estão indo para o inferno, o diabo está dando visões, está mostrando que se você depilou a perna, você vai para o inferno. Tem gente brigando lá no inferno, caçando os cabelos da perna, do braço e tudo. Então, José vai ter que caçar os cabelos dele lá no inferno. Ele vai ter que achar aqueles pelos do braço, da cabeça. Ele ficou carequinha, irmão. Essa era a cultura dos egípcios. Essa era a cultura dos egípcios. E José teve que se adequar. Porque quando ele se apresentou já como governador para Faraó, ele já estava um egípcio. Entende? Não de sangue, mas toda a sua roupa. Porque para se apresentar diante de Faraó, tinha que se purificar, tá? Por quê? Tirando todos os pelos para não levar impureza ali no palácio, tá? Por causa dos piolhos, porque piolho, quando se tem muito cabelo, é difícil de tirar, é difícil. E os egípcios tinham esta preocupação, né? De rapar-se tudo para evitar que pragas de piolhos viessem e atingisse os egípcios. Teve a dos piolhos, a praga, porque foi Deus que mandou. Mas
Lá tinha muito piolho, mas não pegava neles, porque os piolhos não tinham aonde se segurar. Os piolhos se seguram onde tem cabelo. Não é isso? Então, meus irmãos queridos, vamos ser coerentes com as coisas. Vamos ver aí as pessoas que vivem dizendo que depilação é pecado, que não sei o quê. Então, José, o que será o destino de José? Será que ele vai para o inferno? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? José estava com a bagagem do Egito? Ah, José com certeza estava com aquele escolar que governadores egípcios usavam. Ele se tornou governador do Egito. Você acha que ele estava igual um cananita, que morava em Canaã? Você acha que estava daquele jeito, simples? Ele foi vestido de glória. Viu? Ele foi vestido com toda a glória que um governador egípcio tem. Aquele colar, viu? Aqueles anéis. Tudo. Anéis de governador. Roupa de governador. Viu? Por isso que os irmãos, quando olhou José, nem conheceu. Você entende agora? Os irmãos olharam para José. José sabia que eles eram irmão dele, mas eles não perceberam e não notaram que José era seu irmão, porque José estava transformadíssimo nas suas roupas, no seu cabelo, em tudo. Então, quando ele olhava, ele via um José egípcio, vestido com tudo do Egito. Será que José estava com a bagagem do Egito? Pense. Entra aí e comente. Tchau. Beijo para todos.